dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está o Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Glória a Deus. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Muitos têm pouco para viver, outros têm muito para valer. Esse sistema é opressor, tem seu cruel dominador. O misticismo em ação, na tela da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será desta grande nação. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma
além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada, e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, reaviva a obra a começar em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, realiga a obra a começar em mim. Começar, Glórias ao precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabamos de ouvir um belo louvor através do servo do Senhor, irmão Márcio. Eu tenho certeza que Deus, Ele falou fortemente ao seu coração através desta canção. Glórias ao nome do Senhor, entoada aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, agora eu vos convido para juntos meditar um pouco na preciosa palavra do Senhor. Quero aqui deixar uma reflexão bíblica para todos nós, que se encontra no Salmo 51. Vamos estar meditando com a ajuda de Deus. Já rogo as vossas orações em meu favor, para que o Senhor abra a porta da palavra e nos conceda uma porção para o nosso alimento espiritual nesta noite. Conforme eu já disse, vamos estar lendo o Salmo 51. É um texto já bem conhecido da igreja dos irmãos. Vamos ver o que é que Deus ele tem para nós nesta noite. Nos diz a preciosa palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrantaste ou quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração. Glórias ao nome do Senhor. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Amém. Que Deus, meus queridos e amados irmãos, aplique esses versículos em nossos corações. Conforme já disse, estamos diante de um texto já bem conhecido, Salmo 51, Salmo de Davi, onde nós vemos o salmista buscando a face do Senhor de uma forma quebrantada, confessando os seus pecados, a fim de que o Espírito de Deus não se retirasse da sua vida. Entendemos que o salmista, ele valorizava muito a presença do Espírito de Deus em sua vida. Até porque eu acredito que o salmista sabia que o sucesso da sua vida, glórias ao nome do Senhor Jesus, a inspiração que vinha sobre ele, para que ele pudesse compor as canções, os salmos, vinha através, quero dizer, do Espírito de Deus sobre a sua vida. Mas, meus queridos irmãos, para entendermos este Salmo de número 51, devemos ler o texto em 2 Samuel, no capítulo 11, e o versículo 6, alguns versículos neste livro em que acabei de citar, para que nós possamos entender melhor o Salmo 51. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Glórias ao nome do Senhor. No capítulo de número 11, versículo 1 por diante, vemos a palavra de Deus dizendo a seguinte expressão: E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele,
se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez-lhe saber a Davi, e disse: beijada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Meus queridos e amados irmãos, já vemos aqui, glórias ao nome do Senhor, este relato em que a Bíblia fala daquele pecado de Davi. É justamente esta ligação que eu queria fazer com os irmãos do Salmo 51 e o capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel, para que os irmãos entendessem melhor, que entenda melhor o motivo daquela busca de Davi a Deus em oração. Glórias ao nome do Senhor. Como este homem, de uma forma tomada pelos desejos carnais, transgrediu, rompeu o mandamento do Senhor, cometendo assim um pecado diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas, meus queridos irmãos, quem era Davi? Davi era filho de Jessé o belemita. Glória a Deus. Davi, ele foi pastor de ovelhas. Foi criado no campo, cuidando das ovelhas. Levou a maioria do seu tempo, a sua vida juvenil, no pastorio, cuidando das ovelhas de seu pai. Foi um jovem que nós entendemos que Deus sempre estava de olho nele pelas suas qualificações morais, pela sua forma de ser. Glórias ao nome do Senhor. E vemos, meus amados irmãos, a Bíblia fala, quero falar de uma forma resumida. A Bíblia fala de alguns feitos de Davi. A Bíblia fala que Davi, ele era um homem valente. Todos nós sabemos disto. Um homem valente em que, pelas suas qualidades, pelo seu jeito, a sua maneira de ser, também Deus se utilizou poderosamente da vida daquele rapaz para que desse vitórias ao seu povo naquela época. E vemos, meus amados irmãos, que a Bíblia fala que Davi era um homem valente, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, e o versículo de número 18 nos diz a preciosa palavra do Senhor. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e diz aqui o versículo, e é valente, e não somente valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O versículo conclui aqui dizendo: o Senhor, glórias ao nome do Senhor, é com ele. Glória a Deus. A Bíblia traz estas qualificações do servo do Senhor, um jovem valente, um jovem animoso, sisudo em palavras. O versículo 18 conclui dizendo que o Senhor era com ele. E não fica somente aí este jovem Davi, filho de Jessé. Diz a palavra de Deus que ele venceu o gigante Golias, quando todos aqueles que estavam na guerra, até mesmo Saul, o rei daquela época, estava temendo a afronta em que aquele Golias estava lançando sobre o povo de Deus.
Diz a Bíblia, quando o povo viram a afronta de Golias, pedindo homem para lutar, todos temeram e fugiram da sua presença. Mas a Bíblia revela que Davi, este servo do Senhor, ele venceu o gigante Golias. Ele enfrentou, assumiu, aleluia, ele quis ir à frente daquela peleja, desacreditado até por Saul. Saul não estava acreditando no que ele era capaz de fazer com a ajuda de Deus. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que ele venceu o gigante Golias. E ele não venceu o gigante Golias com uma arma pesada, com uma arma de fogo, com uma espada afiada, com todo aquele aparato de guerra. Não, diz a Bíblia que ele venceu o gigante, matou o gigante, simplesmente com uma funda e com 5 seixos que ele foi buscar em um ribeiro. Glórias ao nome do Senhor. Nos diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Davi, ele matou os seus 10 milhares. Vemos aí como este homem, com a ajuda de Deus, foi valente. Vemos aqui no capítulo de número 18 do primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 18 do livro do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18, e o versículo de número 7, nos diz a preciosa palavra do Senhor. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Glórias ao nome do Senhor. Vemos aqui, meus amados irmãos, como este homem foi vitorioso na sua vida aqui na terra, como ele sempre se saiu bem nas pelejas, tendo as suas conquistas com a ajuda de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vemos que a Bíblia também diz que ele enfrentou um leão, enfrentou um urso naquele momento em que ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. E ele cuidava com responsabilidade, ele cuidava com carinho das ovelhas de seu pai. Ele não tinha aquele sentimento de mercenário, não. Ele tinha aquele sentimento profundo de um verdadeiro pastor de ovelhas. E nos diz a palavra do Senhor que, em dado momento em que ele estava no campo cuidando das ovelhas, veio um leão para tomar uma das ovelhas, e tomando uma das ovelhas, diz a Bíblia que Davi feriu o leão para salvar aquela ovelha. E o leão parte para cima dele. Veja, irmãos, que não é fácil uma fera daquela, uma fera temida, conforme muitos dizem aí que o leão é o rei da selva, um animal feroz, temido pelos homens. Mas Davi teve a capacidade, com a ajuda de Deus e pela sua coragem, enfrentou aquele leão. Diz a Bíblia que ele lançou mão da barba do leão, matou o leão e salvou a ovelha. E não ficou somente por aí. Em outra ocasião veio o urso, também para levar uma das ovelhas, para tragar uma das ovelhas que estava sobre a responsabilidade de Davi. E diz a palavra do Senhor que ele fere o urso também, para salvar a ovelhinha que estava como presa daquele animal feroz. E diz a Bíblia que o urso parte para cima de Davi. Davi lança a mão da barba do urso
Parece que eu estou vendo aquela briga lá no campo, não tinha ninguém por perto, eu imagino assim. E Deus lá dos altos céus olhando, contemplando aquele jovem guerreiro que estava cuidando das ovelhas de seu pai. Glória a Deus. Eu acredito que Deus estava se agradando daquele gesto de Davi. Eu acredito que naquele momento Deus estava preparando Davi para uma missão mais na frente, como nós entendemos que aconteceu assim. Mas aqui Davi mata o leão, mata o urso, salva a ovelha, glórias ao nome do Senhor, e sai vitorioso. Eu acredito que ele pega aquela ovelhinha em seus braços, quem sabe arranhada, machucada, coloca óleo, azeite, cuida da ovelha para que ela pudesse recuperar dos machucões e dos arranhões. Certamente isto aconteceu. Mas, meus queridos e amados irmãos, este valente que venceu o gigante, este valente que venceu as batalhas, conforme as mulheres começaram a cantar, dizendo: Saul matou 1000 e Davi seus 10 milhares. Este valente que me refiro, Davi, enfrentou o leão, matou o leão, enfrentou um urso, matou um urso. E a Bíblia fala de várias conquistas de Davi. Este homem valente, conforme diz a Bíblia, que o Senhor era com ele. Ele não teve a capacidade, aleluia, de vencer, de ser vitorioso diante da concupiscência. Ele não teve a capacidade de vencer a concupiscência, o pecado que veio e bateu na sua porta. Glórias ao nome do Senhor. Sabe por que ele não conseguiu vencer a concupiscência, o pecado que veio bater na sua porta? Porque a concupiscência, o pecado, ela não se vence, ele não se vence com a experiência, com a valentia, com a força do braço. O pecado não se vence com as habilidades da espada, com a espada afiada. O pecado se vence com jejum e oração e leitura da palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Este valente foi vencido pela concupiscência. E, meus queridos irmãos, nós entendemos muito bem que, por mais que o homem seja experiente na sua vida secular, na sua vida material, aleluia, por mais habilidoso que o homem possa ser, as suas experiências, as suas habilidades não podem ser somadas na área espiritual. Porque o pecado, quando vem, a concupiscência, quando vem, quando o diabo vem para destruir o homem, ele não vem olhando as habilidades do homem, a força que o homem tem, a experiência que o homem tem, as formações que o homem tem. Não, ele não vem olhando isto. A intenção dele é acabar com a vida do homem e fazer com que o homem perda a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. E conforme eu disse aqui, que o pecado, a concupiscência não se vence, aleluia, com outra coisa a não ser com uma oração. Na meditação da palavra do Senhor, não foi em vão que o salmista, lá no Salmo 119, o verso 11, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia.
Você pode ser uma pessoa que não tenha muita habilidade, não tenha muito conhecimento, não tenha formações. Aleluia, quem sabe não sabe nem falar direito. Mas se você tem Bíblia no coração, se você esconde a palavra de Deus no coração, aleluia, o diabo ele lhe teme, o pecado sente dificuldade de bater na sua porta, pode até bater, mas não entra, porque você está revestido, você está fortificado pela palavra de Deus. Naquele momento em que a concupiscência tomou conta do coração de Davi, aleluia, chegou mesmo na hora do seu vacilo, na hora em que ele não estava vigiando, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar, e nós devemos vigiar. Disse Jesus: orai e vigiai, para que não possas cair em tentação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Entendemos, meus queridos irmãos, que a concupiscência é aquele desejo carnal desordenado. Os irmãos sabem muito bem o que é o desejo carnal. É o desejo de praticar o pecado. É o desejo de praticar aquilo que não agrada a Deus. É o desejo da prostituição, é o desejo do adultério, é o desejo de fazer a vontade da carne, se inclinar para as coisas da carne, que é pecado. E quando vem esse desejo descontrolado que o homem não consegue dominar, aleluia, se chama concupiscência. E a única coisa, meus queridos irmãos, que faz com que o homem, o crente, vença este pecado, esse desejo carnal, é a oração, é uma vida de consagração, é uma vida de leitura da palavra de Deus, para que o espírito fique forte e a carne seja enfraquecida. Aleluia, o apóstolo São Paulo, ele diz na sua carta aos Colossenses, que nós devemos mortificar os nossos membros aqui na terra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O pecado não se vence com uma espada afiada, não vence com as armas materiais, mas é com a espada, a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E meus queridos irmãos, nós vemos que existem duas portas de entrada para a concupiscência. Duas portas de entrada para a concupiscência, para o desejo, aquele desejo que toma conta do coração. E vai aumentando, que o homem não consegue dominar, não consegue controlar. Quem sabe você está me ouvindo e está dizendo aí no seu coração: meu Deus, eu estou assim, eu não estou conseguindo dominar esta área da minha vida, eu não estou conseguindo dominar esse pecado que está alcançando a minha vida. Eu já falei aqui, meus irmãos, e torno a dizer que o remédio é a leitura da palavra, é o jejum, é a consagração, é a oração. Glórias ao nome do Senhor. E como eu disse aqui, existem duas portas de entrada para a concupiscência, que são os olhos. Glórias ao nome do Senhor. Os olhos é uma das portas de entrada para a concupiscência. Abra sua Bíblia, meus amados irmãos, lá no livro de Tiago, o apóstolo Tiago. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tiago, no capítulo de número 1, e o versículo 14 nos diz a preciosa palavra do Senhor Jesus. 1 de
Tiago capítulo 1 e o versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Glórias ao nome do Senhor. Alguém só é atraído quando vê alguma coisa. Alguém só é atraído e admira alguma coisa quando ele está vendo, quando ele está contemplando. Glórias ao precioso nome do Senhor Jesus. Vamos ver o que é que diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis e o versículo de número 6. Nos diz a preciosa palavra do Senhor. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas diz a palavra: e vendo a mulher que aquela árvore, aleluia, era boa para se comer e agradável aos olhos, ela viu, ela contemplou. É justamente aí o momento do perigo. Por isso que nós devemos orar a Deus: Deus, unge os meus olhos, unge os meus olhos, para que eu possa olhar sem maldade. Aleluia. É justamente através do olhar que vem a concupiscência, é através do olhar que vem a cobiça. Glórias ao precioso nome do Senhor. Eu não sei para onde é que você está olhando, eu não sei como é que estão os teus olhos, se os teus olhos são maus, se os teus olhos são perversos, se os teus olhos estão contaminados, se os olhos espirituais estão cegos, fechados. Aleluia. Devemos ter o cuidado com esta porta, esta via de entrada para o pecado. Glórias ao nome do Senhor. Quantas vezes os homens cometem pecado porque estão olhando. Eu conheço um irmão que ele tem uma deficiência visual, e ele disse para mim: pastor Ismael, é tão ruim a gente não ter a visão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, pastor. Em parte eu sou feliz por não ter a visão, porque eu evito de ver, de contemplar muitas coisas que podem me contaminar. E eu disse: é verdade, meu irmão. Glórias ao nome do Senhor. Então nós que temos os nossos olhos sadios, abertos, devemos ter o cuidado para que nós não venhamos pecar, permitindo que a concupiscência tome conta da nossa vida, por meio desta via de entrada aos nossos olhos. Glórias ao nome do Senhor. Eu pergunto a você: o que é que você está olhando? O que é que você está contemplando? Onde é que você está fixando os seus olhos? Será que você está fixando os seus olhos na mulher do próximo, no esposo da sua irmã, do seu irmão, do seu próximo? Glórias ao nome do Senhor. Para onde é que você está olhando? O salmista disse: não colocarei diante dos meus olhos coisas más. Entendemos que coisas que não agradam a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus. E este homem valente venceu
teve tantas vitórias, venceu o gigante, venceu as batalhas, matou, aleluia, seus 10 milhares, matou o leão, matou o urso. Mas quando chegou na sua área espiritual, quando chegou no momento do duelo, da briga, da guerra, da carne com o espírito, da guerra com o pecado, ele não foi valente. Aleluia. Diz a Bíblia que naquele dia, ele não foi à guerra, não foi a Jerusalém. Foi justamente aí que o inimigo encontrou um vacilo na vida de Davi, do valente Davi. Mas voltando aqui, a segunda via de entrada para a concupiscência, glórias ao precioso nome do Senhor, são os ouvidos. Muitas vezes nós ouvimos algo que faz com que desça ao coração, e daí começa a gerar em nós um desejo pelo pecado, de forma que esse desejo pode ir aumentando e ficar de uma forma descontrolada, gerando a concupiscência. Aquele desejo que a gente não consegue dominar, e a carne vencendo, a carne nos empurrando para o abismo, e terminamos assim, ou o homem termina pecando, executando aquilo que o diabo e a carne quer. O que é que você está ouvindo, meu irmão, meu companheiro, irmão, meu amigo? O que é que você está ouvindo? Alimenta a sua alma, serve para o seu crescimento espiritual. Os seus ouvidos devem estar abertos para a palavra de Deus, para as coisas que vêm do céu, e não para a mensagem de Satanás, e não para músicas mundanas que traz a lembrança da vida de pecado, da vida em que você vivia no mundo, da lembrança daquele momento que você vivia jogado na sarjeta. Glórias ao nome do Senhor. Músicas que lhe traz a lembrança daquele momento, me permita dizer, quando você vivia na gafieira, na área de prostituição, na bebedeira, no meio das drogas, quem sabe. Mas agora o seu ouvido, os nossos ouvidos devem estar santificados, purificados, aleluia, e serem abertos somente para as coisas que nos levam para perto de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Essas duas vias são perigosas, mas também são as duas vias que nos fortalecem também, quando a gente contempla as coisas de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, aleluia. Então quando a gente procede assim, a gente dando espaço para as coisas de Deus, aleluia, a gente começa a se fortalecer, e o pecado, a concupiscência passa a ser dominada por nós, passamos a dominar a nossa natureza pecaminosa, a fim de que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, o que levou Davi a pecar, o que levou a Davi a pecar foi a ociosidade. E você sabe muito bem o que é ociosidade: a falta de ocupação. Davi naquele momento deixou de ir para a guerra para ficar em sua casa, enviou os seus soldados, os capitães,
para irem à peleja e ele não foi. Ele era o comandante, podemos dizer. Ainda que ele não estivesse de linha de frente, mas estivesse lá também comandando a tropa. Mas não, ficou em casa vivendo uma vida ociosa. Aleluia. Diz a Bíblia que Davi passeava na varanda da casa real. Vemos lá no capítulo de número 11, do segundo livro do profeta Samuel. Glórias ao nome do Senhor, versículo de número 2. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Era uma mulher atraente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Era uma mulher bonita que estava se banhando ali, naquele momento em que Davi estava passeando lá no terraço, na varanda da casa real. Foi quando ele olhou, contemplou, e aí veio o desejo de conhecer aquela mulher e pecar com aquela mulher. Se ele tivesse com os seus olhos santificados, quando ele olhasse pela primeira vez, aleluia, ele já fugia daquele terraço, daquela área de perigo. Mas ele deixou ser levado pela concupiscência, pelo desejo carnal, aleluia. É como que ele olhou pela segunda vez. O primeiro olhar o homem não consegue escapar, mas o segundo olhar o homem pode escapar. O homem pode mudar a situação, o homem pode escapar desse momento. Mas ele olhou pela segunda, pela terceira vez, e tantas outras vezes que chegou ao ponto de pecar por conta da ociosidade. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele deveria, se tivesse em casa, aqui estava em casa, aleluia, está preocupado com os soldados na guerra e orando a Deus, pedindo a Deus: Deus, guarda os soldados na batalha, Senhor, guarda os capitães. Mas não, ficou uma vida ociosa. Eu quero dizer, meus amados irmãos, cuidado com a vida ociosa. A vida ociosa é um perigo muito grande. A hora está passando, não vai dar para ir concluindo, fica para a próxima semana, mas eu quero dizer aqui: tenha cuidado com a sua vida ociosa, a sua vida de desocupação. Ocupe a sua mente. Você está entendendo o que eu estou falando? Se ocupe com alguma coisa. Não fique vulnerável ao pecado. Mas pastor, eu estou desempregado. Pastor, eu estou parado. Pastor, eu estou nessa quarentena já faz quase um mês. Pastor, sim, mas ocupe a sua mente. Faça alguma coisa. Dizem aí fora que mente vazia, é o povo que diz aí, é oficina de Satanás. É o povo que diz aí fora, dando a entender que uma pessoa que não tem uma ocupação, não ocupa a mente com alguma coisa, o inimigo lança pensamentos terríveis, pensamentos que traz prejuízos à vida espiritual. Glórias ao nome do Senhor. Por isto que eu digo aqui: ocupe-se, faça alguma coisa. Pegue a sua Bíblia, vá estudar a Bíblia, a palavra de Deus.
Até porque o salmista diz que escondeu a sua palavra, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Pegue a sua Bíblia, vai estudar a Bíblia, ocupando a sua mente com a palavra de Deus. Tire o seu momento de oração dentro do seu quarto, reúna a sua família. Ou quando não estiver com a família, entre no seu quarto sozinho, a sós com Deus, e converse com Deus, ore ao seu Deus, busque a presença do Senhor, vá fortalecer a sua área fragilizada na oração, conversando com Deus, contando a sua história a Deus. Mas pastor, eu já orei demais, amém, nunca é pouca oração. Quanto mais orar é melhor. Quando não estiver orando, aleluia, vá realizar um trabalho na sua casa, vá trabalhar, vá ocupar a sua mente com alguma coisa. Não fique dando vacilo para o diabo, nem para a sua natureza pecaminosa. Não fique olhando para cima, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Não. Entre em ação, meu irmão. Talvez você diga, pastor, eu não consigo vencer. Oh, meu pastor, eu não consigo vencer essa área. Eu não consigo ser vitorioso aqui. É tanta perturbação. Você fica desocupado, vivendo uma vida ociosa, vacilando, meu irmão. Vá trabalhar, tem muita coisa para fazer. Quando eu digo trabalhar, eu não estou me referindo a emprego, a uma firma, é na sua casa. Pega uma vassoura, vai ajudar a sua esposa, vai fazer faxina na sua casa, vai espanar a sua casa, vai limpar a sua casa, vai limpar o quintal. Você está com a mente ocupada, pegue a pá, pega uma enxada, vá roçar o quintal lá, e comece a cantar, louvar a Deus. O dia vai passar, você vai dizer, venci mais um dia, aleluia, venci mais uma etapa, amanhã já é outro dia. E assim você vai lutando com a sua mente ocupada, fazendo alguma coisa na sua casa, fazendo faxina na sua casa. Ou você é aquele tipo de marido que a sua esposa faz tudo e você fica somente, meu Jesus, tu és bom, só cantando. Faça alguma coisa, se movimente. Não perda somente o tempo se ocupando com redes sociais. Redes sociais é bom, tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado perigoso. Talvez você não consiga ser uma pessoa vitoriosa na sua vida espiritual, porque você está preso, acorrentado pelas redes sociais. Você já se levanta pela manhã, já com o celular na mão, para entrar na rede social e passa o tempo todo aí, que não traz muitas vezes benefício à sua vida espiritual. Glórias ao nome do Senhor. E através disso aí você pode destruir a sua família. As redes sociais é boa, mas traz grandes prejuízos à vida. As redes sociais traz prejuízos às famílias. Quantas famílias destruídas por conta de redes sociais, pessoas que não têm o temor de Deus, é tomado pelos desejos da carne, e passa a ser uma pessoa que pode ser usada pelo maligno para destruir famílias. Se ocupe com outras coisas também, para que o inimigo não venha encontrar ocasião na sua vida e destruir a sua vida. Glórias ao precioso nome do Senhor. Guarda esta palavra dentro do seu coração.
A hora passou, não deu para concluir, mas temos ainda, se Deus permitir, na próxima semana, vamos dar seguimento a esta mensagem, a esta palavra. E eu tenho certeza que se você guardar dentro do seu coração, seguir as orientações da palavra de Deus, aleluia, fortalecer a sua área, a sua vida espiritual, você terá vida vitoriosas aqui na terra, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Diga amém por isto. Que Deus abençoe a vossa vida, que Deus nos ajude a guardar a palavra dentro do nosso coração, para que possamos ter uma vida vitoriosa aqui na terra. Que Deus abençoe, que Deus ajude a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Começaste, Senhor, uma obra em mim, através da tua santa palavra. Concedeste a mim o Espírito Santo e a paz que inundou o meu ser. Permanece em mim, Espírito Santo, tua presença me faz triunfar. Me ajude a viver em santidade, só assim poderei te agradar. Me concede os dons do Espírito Santo, para que eu possa melhor te servir. Eu confesso, Senhor, sou carente de ti. Não me deixes eu sozinho prosseguir. Permanece em mim, Espírito Santo, tua presença me faz triunfar. Me ajude a viver em santidade, só assim poderei te agradar. Permanece em mim, Espírito Santo, tua presença me faz triunfar.